Deus é Pai. Quem é que já disse essa expressão assim, meio na brincadeira assim? Deus me livre, sei lá, Deus é Pai, a gente fala, né? Ou você já ouviu, de repente, vez ou outra, alguém dizendo isso. Nessa série de mensagens, Deus é Pai, nós queremos juntos, a partir da sabedoria bíblica, descobrir o propósito deste Pai amoroso, presente, gracioso, para mim, para você, para nós, enquanto comunidade de fé, de discípulos de Jesus. Talvez você possa pensar assim, bom, a minha experiência com o meu pai, a sua experiência com o seu pai talvez não tenha sido tão boa. Talvez o seu pai não tenha sido um pai presente, talvez ele tenha sido presente, mas de uma forma não muito agradável, e talvez você não tenha uma memória muito legal a respeito do seu pai. Neste mês, no segundo domingo do mês, no próximo domingo, nós comemoraremos o Dia dos Pais. E aproveitando esse gancho, nós queremos falar sobre a paternidade do melhor pai que existe. A paternidade perfeita do Criador dos céus e da terra, do nosso Deus Pai. Eu gostaria que você, que tem uma experiência não muito boa, eu gostaria que você topasse essa jornada com a gente. Será uma série de mensagens de 4 encontros. Então, se você está aqui pela primeira vez e você pega essa mensagem de hoje, eu quero convidar você a vir no próximo, para você aprender, para você entender, para Deus, para o Espírito Santo falar no seu coração e na sua mente a respeito do melhor pai que existe. Para que essa figura, para que a verdade, a convicção a respeito da paternidade de Deus possa ser o seu referencial de paternidade. E de repente curar, e de repente transformar, e encorajar você para se relacionar mais intimamente com esse Deus, que sim, é Pai. Eu queria desafiar você e convidar você a entender que é muito importante nós olharmos para esse tema. Muito importante, muito importante. Eu queria convidar para a gente começar a conversar aqui, trazer aqui para essa reflexão, o pastor John Mark Comer, a respeito deste assunto. Olha o que ele diz. Entender Deus como Pai é crucial para a fé cristã, pois isso redefine nossa identidade e relacionamento com Ele. Entender Deus como Pai é crucial, gente, é fundamental. Se você não vê Deus como seu Pai, se você não vê Deus como seu Pai amoroso, provedor, gracioso, compassivo, misericordioso, eu quero desafiar você nessa série de mensagens a passar a ver. Entender a paternidade de Deus é crucial para a fé cristã. Ele continua. A paternidade de Deus é marcada por amor incondicional, misericórdia e justiça, oferecendo um modelo perfeito de amor paternal. Olha isso, diferente das falhas e imperfeições dos pais humanos. O Pai, Criador de todas as coisas, é perfeito. E quando você entende isso, não apenas aqui na mente, mas quando isso desce para o seu coração, a sua caminhada com Deus, o seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento com o seu cônjuge, a maneira como você educa os seus filhos, a maneira como você se comporta no seu ambiente de trabalho é diretamente transformada porque você se entende como um filho, como uma filha deste Pai maravilhoso.
Isso é muito importante. Eu queria desafiar vocês nessa manhã, a partir deste tema. Eu gostaria de falar sobre esse Deus que é Pai, mas deste Deus que é um Pai presente. Um Pai presente. E um Pai presente, ele muda completamente a maneira de um filho ver a vida. Um Pai presente, amoroso, amorosamente, misericordiosamente, graciosamente presente, ele afeta totalmente a vida do seu filho, totalmente a vida de sua filha. Um filho que é desenvolvido, que é criado, que é amado de uma forma especial por um pai, ele lida com a vida de uma forma diferente. E se você teve o desafio, teve que viver, teve que gerir a sua história, lidando com a ausência do seu pai, eu quero dizer para você que essa série vai ser um tempo de cura para as suas emoções, para o seu coração e para a sua mente. Eu não quero, a partir dessa série de mensagens, lembrar você de coisas difíceis que você viveu, mas eu sei que isso vai acontecer. Mas eu quero que o Espírito Santo ressignifique este tema na sua vida e na sua história. Eu quero convidar você a olhar comigo para um texto da Bíblia que fala para a gente a respeito deste pai. A gente vai falar sobre um trechinho dele só, sobre uma parte de um versículo. Mas antes eu gostaria de ler todo esse texto com vocês, porque ele é muito conhecido, é a oração do Pai Nosso. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Eu queria convidar vocês para a gente fazer uma coisa diferente hoje. Posso convidar vocês a se colocarem em pé? A gente nunca faz isso, mas eu queria convidar vocês para a gente ler juntos, em uma só voz, essa oração, pode ser? Lembrando que aqui está na Nova Versão Internacional, então talvez não seja bem aquela versão que você tem decora assim na sua mente, mas a gente pode ler juntos Mateus 6, a partir do verso 9. Vamos lá? Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vocês podem se sentar? Essa oração é comumente chamada de oração do Pai Nosso, apesar dela não ter esse título. Nós demos esse título para ela. Mas poderia ser chamada de a oração dos filhos e das filhas. Porque quando nós olhamos para o que Jesus está fazendo aqui, ensinando seus discípulos a orar, nós aprendemos sim sobre esse Deus, e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, mas nós aprendemos também a respeito de como nós vemos esse Deus. E eu não sei qual que é a sua experiência dentro de um ambiente comunitário cristão. Eu não sei se você vem de uma comunidade cristã, se você está nos visitando hoje aqui nessa manhã e você nem é cristão, eu não sei qual é o pano de fundo histórico da sua vida. No entanto, o que eu sei é que muitas vezes nós temos um relacionamento com Deus como se Ele fosse alguém muito distante. Um Deus poderoso, grande, sim, Ele é grande, porque para fazer tudo isso aqui, tem que ter sido um Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, mas Ele vive lá no mundo muito distante. Talvez você tenha em mente um dos textos bíblicos do Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele diz que ele vê Deus num alto e sublime trono, e que Deus é santo, santo, santo. E aí você, com base em informações como essa, você projeta um Deus muito distante. Para você falar com Deus, meu Deus, dá um trabalho muito distante de você. Da sua história, das suas limitações, das suas dificuldades do dia a dia. Mas eu quero desafiar você nessa manhã.
a fazer orações, considerando esse Deus Criador, sim, todo-poderoso, gigante, imensurável em tamanho, mas ainda assim, o nosso Pai. Deus é Pai. Eu queria destacar algumas coisas aqui, nessa primeira frase dessa oração dos filhos e das filhas. Eu queria destacar a primeira delas, que é, quando nós temos um Deus presente, um Pai presente, quando você tem um Pai presente, isso gera em você identidade de filho, identidade de filha. Se você chegar para o meu filho Isaac, ou para o Gael, para a Joana ainda não, mas para os dois mais velhos, e você tentar explicar para eles que eu não sou o pai deles, isso não vai fazer sentido nenhum para eles. Eles vão rir da brincadeira, em algum momento eles vão ficar nervosos, porque vão perceber que essa história está indo longe demais, mas para eles não vai fazer sentido, porque eles têm dentro deles, internalizado na essência de quem eles são, que o pai deles sou eu. Identidade de filho não tem a ver com informação, não tem a ver com você saber que você é filho do fulano, tem a ver com formação, tem a ver com formação contínua e constante na mesma direção. Deus é Pai, Deus é um Pai presente, e sendo presente, Ele gera, Ele forma em você identidade de filho. Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem desenvolvido a sua espiritualidade? Você tem desenvolvido a sua espiritualidade a partir de um relacionamento de barganha? Deus, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo a minha parte, estou servindo no ministério, eu estou até entregando parte das minhas finanças para ajudar essa comunidade cristã específica da qual eu faço parte. Então, olha, me abençoa, dá saúde para mim, dá saúde para minha família, cuida dos meus negócios. Isso é um relacionamento de barganha. E com um pai, você não barganha. Se o Isaac chegar para mim e falar assim, pai, seguinte, sabe aquele lugar que você gosta de ficar em casa? Sei, filho, então, tá lá, eu arrumei para você, e eu fiz ali o melhor que eu podia, tá limpinho, do jeito que você gosta. Olha, aquele amendoizinho que eu pego para você, eu comprei para você no mercado para você comer. E também eu coloquei aquela cervejinha na geladeira que você gosta, e eu deixei lá, para que você me ame mais. Eu estou fazendo isso, pai, para que você me ame mais, para que eu seja seu filho. Para que no meu RG, na minha identidade, esteja o seu nome lá, pai, como meu pai. Não, filho, você não precisa fazer isso. Se você não fizer isso, se você não fizer nada disso, fizer completamente o oposto, inclusive me desagradar, você continua sendo meu filho. Como você tem se relacionado com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus Pai ao longo da sua história? Deus quer, nessa manhã, a partir da consciência de que Ele é um Deus presente, gerar em você, formar em você identidade de filho. Olha só, a primeira oração desta oração diz, Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6, versículo 9, parte A. A gente só vai ficar nessa parte hoje. É muita coisa já. É muita coisa. Primeira coisa, Pai. Olha que interessante, gente. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber que todas as vezes que se chama Deus de Pai, é Jesus que está falando isso. Os discípulos ainda não chamavam Deus de Pai. Eles não tinham essa consciência da paternidade de Deus. Eles tinham consciência de que Deus é grande, de que Deus é criador, de que Deus é o formador de todas as coisas, de que Deus é poderoso para curar, para fazer infinitamente mais. Mas eles não tinham a consciência de que Deus é Pai. Jesus é o Filho perfeito. Jesus é o Filho que conhece o Pai perfeitamente, que diz sim para a vontade do Pai o tempo todo. E este Filho perfeito conhece o Pai perfeitamente. E este Filho perfeito, Jesus, ele não chama o Pai de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não chama
o Pai formador, criador de todas as coisas, Deus que, sabe aquela introdução na oração que às vezes você faz para tentar impressionar Deus? Jesus não faz. Jesus chama Deus de Pai. Pai. Olha só, gente, essa palavrinha, pater, no grego, que dá origem para a expressão que a gente usa, pai, papai, esta não era uma expressão comum na religião da época, mas é uma nova compreensão da natureza de Deus que Jesus ensinou aos seus discípulos. Jesus ensinou aos seus discípulos, olha, chamem Deus de Pai. E o que Jesus está fazendo quando Ele está ensinando isso aqui, gente, nessa oração? Ele está ensinando os seus discípulos a respeito da própria identidade deles. Imaginem só, se você é discípulo de Jesus lá naquele contexto, e você quer agradar a Deus, porque você sabe que Jesus está fazendo milagres incríveis. Ele está transformando água em vinho, está multiplicando pão ou pães, Ele está ressuscitando pessoas, e o que Jesus está fazendo é incrível. Você sabe que Jesus vem da parte de Deus. E aí você quer agradar a esse Jesus, ou agradar a Deus, e você começa a fazer coisas para merecer. Para fazer por onde? E Jesus está dizendo aqui, não, calma. Deus é Pai. Deus é Pai. Essa é a sua identidade. A sua identidade é de filho. O Rubem disse aqui, na introdução aqui do nosso encontro, que a questão de Deus ser Pai tem mais a ver com o fato, não o fato de você ter consciência disso e chamar Deus de Pai. Tem mais a ver com o fato do Pai nos chamar de filhos e filhas. E é isso que acontece mesmo na paternidade. Se você é pai, se você é mãe, você sabe que a consciência de que você é pai, de que você é mãe, é que gera no seu filho, na sua filha, a consciência de que ele é filho, de que ele é filha. É um resultado de algo gracioso de Deus na minha e na sua direção. Jesus está trazendo uma nova compreensão da natureza de Deus e da nossa identidade de filhos e filhas para os seus discípulos. Gente, como você se relaciona com Deus? Quando você ora, você percebe, você entende que Deus está próximo, que Deus está ali do seu lado, conversando com você como um pai presente? Ou talvez você imagina que Ele está distante e você tenta fazer mais ou menos o que você acha que é certo, porque vai que cola. Talvez a paternidade sua terrena, o seu pai ter sido um pai distante, um pai ausente, ou um pai que lidava de uma forma equivocada, errada com você, talvez isso faça com que você, quando você ora e conversa com Deus, que você projete um pai muito parecido com o seu pai terreno. Isso é extremamente normal de acontecer. Mas nessa manhã, eu quero que o Espírito Santo fale com o seu coração e com a sua mente, e que lembre você de que o nosso Pai celestial é um Pai presente. É um Pai completamente presente. E sendo presente, Ele gera em você identidade de filho. Quando uma criança cresce sem a presença do pai, com relação ao pai pelo menos, é impossível essa criança, num primeiro momento, ter essa identidade de filho. A não ser depois, mais velha, quando ela vai racionalizar, vai entender o que aconteceu com a história dela, e ela vai processar isso com muita dificuldade e com a ajuda de especialistas. Mas o nosso Pai Celestial é um Pai presente, que nos dá a identidade de filhos e de filhas. Eu não sei como você chega aqui nessa manhã. O que eu sei é que o melhor pai do mundo tem um abraço caloroso, amoroso e acolhedor para todos nós nessa manhã, gerando em nós identidade de filhos. Uma segunda coisa que eu queria destacar com vocês é que esse Deus presente também gera em nós consciência da família. Consciência da família, porque talvez você diga assim, não, eu não tenho dificuldade de entender que eu sou filho mesmo. Quem que não queria ser meu pai? Talvez você diga. Eu sou bom, eu faço tudo certo, eu sou muito amável. Só que eu quero lembrar você, a partir da oração que Jesus nos ensina, de que
esse pai não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. E ser filho de Deus, desse Deus que é um pai presente, gera em mim e em você consciência de toda a família. Eu não sei se você faz parte de uma família grande, se você cresceu numa família com muitos irmãos. Se isso é verdade, se você no Natal, você ia brincar com vários primos e aquelas festas familiares assim que são caóticas, né? Mas que são muito boas. Se isso aconteceu com você, como aconteceu comigo, na minha história, então você começa a ter uma pequena noção a respeito do que é essa consciência da família. Olha só, Jesus diz, Pai nosso. Não é um pai que é só meu. Não é uma paternidade que me induz a um relacionamento mesquinho com esse pai, porque eu quero tanto isso. Então eu começo a chacoalhar a perna desse pai até que ele me dê o que eu quero. Quem tem filhos pequenos, sabem que o seu filho chega, pai, eu queria tanto aquele brinquedinho. Aí você sabe que aquele brinquedo, quando chegar em casa, ele vai entrar naquela caixa do caos, onde você não encontra mais nada, e aquele brinquedo nunca mais será acessado. Mas ele quer, ele precisa, e ele vai ser muito feliz se você der esse brinquedo para ele. E ele fica chacoalhando você até você se convencer de que você vai comprar esse brinquedo para ele. Mas você tem consciência e você tem maturidade para olhar para o seu filho de 4, 5, 6, 8 anos e dizer, é uma criança, né? É uma criança, faz parte, eu também tive essa fase. Aí você racionaliza e de repente até cede ou não cede, porque você já cedeu na semana anterior. Agora, gente, com relação a Deus, Deus é esse pai perfeito, que ama você e tem o melhor para você. E nesse caminho do melhor para você, Ele tem o melhor para nós. O melhor para todos nós. Este pai é um pai nosso. E nessa família nós não somos primos. Nessa família nós não somos sobrinhos. Nós não somos tios. Nós somos irmãos. Não é à toa que ao longo da história da igreja, pessoas que fazem parte de uma comunidade cristã chamam seus amigos, chamam as pessoas que são próximas de irmãos, de irmãs. Ao longo do tempo, isso foi se tornando um pouquinho clichê e até um tanto quanto piegas. Chamar alguém de irmão, assim, porque me chama de irmão lá na igreja, mas depois fala cada coisa sobre mim. Acontece nas melhores famílias e igrejas. Mas o ponto é que nós somos irmãos. E se você tem irmãos de sangue, você sabe que não dá para deixar de ser irmão desse irmão ou dessa irmã. Por mais que essa pessoa faça infinitas presepadas, vocês continuam sendo irmãos. E é isso. Gente, eu sou irmão de vocês aceitem ou não. Porque o nosso pai é o mesmo. E de vez em quando eu vou decepcionar você, eu vou pisar no seu calo, eu vou exagerar com você, e você vai ter que me aguentar porque eu sou seu irmão. Nós somos filhos do mesmo pai. Esse pai é o pai nosso. O pastor Eugene Peterson, conhecido por ser o pastor de pastores, fala assim em 2018, a respeito disso ele diz, a identidade de filho de Deus é como uma jornada de fé, vívida em um relacionamento íntimo com Deus e em comunidade com outros crentes, marcada por transformação contínua e perseverança espiritual. Pastor, mas eu gosto, eu amo Deus, eu amo a igreja, eu gosto dos hinos, dos cânticos, eu gosto da Bíblia, mas eu não tenho paciência para as pessoas. Eu não gosto de gente. É o meu jeito, eu acho que Deus me fez assim. Eu não gosto de gente. Deus não fez você assim. Meu irmão e minha irmã. O Pai nos fez para nos relacionarmos em família, comunitariamente, aguentando as questõezinhas uns dos outros. Porque Ele é um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai que gera em nós a identidade de filho, para que nós cuidemos uns dos outros. Eu tenho tentado inserir na mente do Gael, que ele precisa, aliás, do Isaac, desculpa, que ele precisa cuidar do Gael. Eles têm 5 anos e meio de diferença. E às vezes não cuida, né?
Às vezes ele é o que mais judia, mais aborrece o irmão. Mas eu já percebi que quando eles estão com outras pessoas, às vezes no aniversário de uma outra criança, e aí o Isaac ele se sente na responsabilidade de cuidar do irmão. Porque o Isaac tem 8 anos, quase 9, e o irmãozinho dele tem 3 anos e meio. E aí ele sabe que o irmão dele pode se machucar com determinadas brincadeiras, então ele vai lá e protege. Ele vai lá e cerca. Ele fala, pai, ó, o Gael vai se machucar aqui. Gente, na nossa caminhada com Jesus, nessa família que nós compomos, existem irmãozinhos aqui dentro que precisam de um pouquinho mais de paciência, de um pouquinho mais de amor, de um pouquinho mais de rodagem, porque são como o Gael, 3 anos e meio, estão tateando algumas coisas e não entenderam muitas vezes como proceder em determinadas situações da vida. Agora, se você é o irmão mais velho, se você é o irmão mais novo, esse não é o ponto. A questão é, gente, somos uma família e precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Essa semana, eu e minha família, nós nos mudamos de uma casa para um apartamento, e nós estamos naquela fase assim, nós já arrumamos o apartamento, bastante coisa, mas ainda falta 95% mais ou menos. É muita bagunça, não é verdade? Você que já se mudou recentemente, e você que já se mudou na vida algumas vezes, né, Cid? Você sabe que isso gera mesmo um monte de demandas. Agora, é interessante que, nesse contexto de mudança, a gente olha para a nossa família e a gente percebe que, nesse caos que está sendo gerado, a gente vai se unindo, a gente vai se fortalecendo, a gente vai construindo memórias que a gente vai contar lá na frente, olhando para trás. Eu queria que você olhasse para o convívio comunitário com outros olhos. Talvez você esteja nos visitando aqui nessa manhã e você faça parte de uma outra comunidade cristã. Obrigado por você estar aqui. E quando você voltar para a sua igreja, faça isso com todo amor, com todo carinho. Mas pense no sentido de que Deus nos convida a fazer parte disso aqui. Quando nós estamos fazendo parte desse ambiente, por mais caótico que ele seja, por mais que existam brinquedos jogados pela casa toda, caixas aqui empilhadas, sacos de roupa fechados, porque não deu tempo ainda de arrumar a sua casa, essa casa aqui, ainda assim, é nesse ambiente aqui que nós experimentamos transformação contínua e perseverança espiritual. É só nesse ambiente aqui, comunitário cristão. Existem inúmeras igrejas, milhares de igrejas se reunindo ao redor do mundo inteiro hoje. Diferentes denominações que professam Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas. Nestes ambientes, nos maiores e nos menores, está sendo forjada nessas pessoas transformação contínua e perseverança espiritual. Porque nesses ambientes está o Pai. O Pai, que é um Pai presente. Eu estou pensando em desistir da igreja. Eu estou pensando em acompanhar os cultos online, porque tem tantas igrejas que ofertam transmissão ao vivo. Você pode aproveitar isso. Mas não é na transmissão ao vivo que você vai experimentar transformação contínua e perseverança espiritual. Você quer que o seu casamento cresça e amadureça, que a sua relação conjugal ela seja mais do que feliz, ela seja madura. Madura, você gostaria de experimentar isso? Então lembre-se que o Pai é nosso. Você gostaria de criar os seus filhos de uma forma saudável, onde eles possam enfrentar o mundo sabendo que existe um Deus que os formou e que os ama e que tem um futuro para eles guardado debaixo dos seus poderosos braços? Lembre-se de que o Pai é nosso. Você gostaria de ter condições, ferramentas para experimentar as piores tempestades que de repente você já tem experimentado, emocionais? Não enfrente isso sozinho. Você não vai conseguir. Lembre-se de que o Pai é nosso. E uma terceira coisa que eu queria destacar com vocês, esse Pai presente, ele gera em mim e em você confiança da presença. Olha só. Uma vez eu estava com um amigo conversando, e ele contando para mim uma história. Ele tem uma filha, a filha dele hoje tem uns 12 anos já, mas na época tinha uns 6 anos.
E esse meu amigo, ele tem uma fábrica, e nessa fábrica tinha umas caixas altas lá, e a filha dele estava em cima de uma das caixas, e ele falou brincando para ela, porque estava muito alto. Ela estava em umas caixas muito altas, e ele falou brincando para ela: filha, pula aqui com o papai. E ele achou que ela não ia pular. Ele achou que ela ia... Não, pai, tá maluco? Olha a altura que eu estou. E, gente, ela se jogou. E ele contou isso para mim, a gente estava tendo um papo, ele era da igreja em Jaguariúna, que eu pastoreava antes de vir para cá, e ele disse isso para mim com lágrimas nos olhos: pastor, ela se jogou. Por que ela fez isso? Por que uma criança não pensa nos riscos e se joga, não no colo de qualquer um, no colo do pai ou da mãe, ou de um avô, de uma avó, mas de alguém presente? Por que uma criança faz isso? Confiança na presença, confiança no cuidado, confiança de que tudo vai ficar bem. Eu quero pensar com você aqui nessa manhã a respeito do seu relacionamento com Deus. Quando você está em cima das caixas, e existem inúmeros riscos de você cair e se quebrar todo, de ter uma lesão seríssima. E quando o pai olha para você e fala assim: filhão, filha, vem, pula. Você tem confiança na presença? Você tem confiança de que Deus vai cuidar e de que tudo vai ficar bem? Olha só. Esse começo da oração dos filhos e das filhas diz: Pai nosso que estás nos céus. Gente, eu queria destacar isso aqui com vocês, porque na nossa cultura, muitas vezes, quando você pensa Pai nosso que estás nos céus, isso reforça uma ideia de que Deus é distante. Não é verdade? Pai nosso que não está aqui. Pai nosso que não está comigo aqui agora, está lá nos céus, infinitos céus, e aí aquela coisa assim, sei lá onde Deus está, mas Ele está nos céus. Mas eu gostaria que você entendesse uma coisa que existia no imaginário de Israel nos tempos de Jesus. De acordo com os ensinamentos judaicos do Talmud é um livro onde é um compilado de inúmeros ensinamentos que o povo de Israel tem ao longo da história, e esse é o Talmud. De acordo com os ensinamentos judaicos do Talmud, o universo é composto por 7 céus. Então, na cabeça do judeu do primeiro século, o universo ele contém 7 céus. 7 céus. E Jesus ele não rebate isso. Jesus não fala assim: não existe 7 céus, não, existe um só, existem... Jesus não rebate isso. Ele usa o que outras religiões da época usavam, outras religiões que não tinham nada a ver com o cristianismo ou com a fé judaica usava. Ele usa a mesma ideia deles. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus. Ok, pensem em quantos céus possam existir, não tem problema. Mas onde quer que vocês pensem que exista céus, Deus está presente. Deus é um Deus presente. Este Pai que vocês conhecem, revelado no Criador de todas as coisas, este Pai é um Pai presente. E neste Pai você pode confiar na sua presença. Se você olhar para essa classificação que Israel tinha a respeito desses 7 céus, o primeiro céu é esse aqui, ó. É o que está no telhado do vizinho ali. O primeiro céu é o que está aqui, acima do que já não tem nenhuma obra, nenhuma árvore, já é o primeiro céu. O que Jesus está dizendo é: este Pai nosso não é um Pai distante, não é um Pai ausente, é um Pai tão presente quanto este primeiro céu. E se você estiver pensando no 7º céu, na realidade rabínica da época, Deus também está lá. Este Pai presente também é um Pai presente lá. Se você está vivendo noites escuras da sua alma, lutando contra a depressão, este Pai presente está lá. Se você está vivendo luto por ter perdido alguém querido, amado, este Pai presente está lá. Se você está celebrando uma vitória profissional, o nascimento de um filho, este Pai presente está lá. Este é o Pai nosso que está em
todo lugar, em todos os céus. A ideia aqui que Jesus está expressando não é que o pai é um pai distante, pelo contrário, ele não é um pai de longe, ele é um pai de perto. E quem está falando isso, gente, é Jesus. E Jesus é o Deus presente. Jesus é o Pai presente na minha e na sua história. Quando a gente olha para a sabedoria bíblica, lá para Hebreus, para o livro de Hebreus, você vai verificar que o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é a revelação exata, a expressão perfeita de Deus. Então, se você quer saber como é o Pai, como é Deus, como Deus Pai agiria com você, olha para Jesus. Olha para Jesus. E para entender a vida de Jesus, eu quero convidar você a olhar comigo para esse diagrama. Esse diagrama fala a respeito de toda a sabedoria bíblica. E a partir desses símbolos, esse primeiro símbolo é uma seta virada para baixo e ele fala a respeito da criação. Deus, ele criou todas as coisas de uma forma perfeita. Ele veio na minha e na sua direção, ele não precisava fazer isso, gente. Deus Pai não criou você para ele ser amado e para ele ser completo, ele já era completo. Ele é completo em toda a extensão do seu ser. Mas amorosamente ele vem na minha e na sua direção e nos molda e nos forma. E quando ele termina toda a criação, a humanidade, a natureza, as estrelas, tudo que há, ele olha para tudo e ele vê que tudo ficou muito bom, maravilhoso. E ele se alegra com o resultado do trabalho dele. E tudo aquilo era ordeiro e perfeito, harmonioso. No entanto, o segundo símbolo desse diagrama fala a respeito desse X, é o que a Bíblia chama de pecado. Apesar de Deus ter nos criado bons, a sua imagem e semelhança, eu e você optamos por nos desconectar de Deus. Nós dissemos assim: Pai, você é bom, Pai, você é misericordioso, você é provedor, você é maravilhoso, Pai, mas eu quero seguir o meu caminho. Eu quero autonomia. Eu sei o que é bom para mim, Pai, você não vai mandar em mim para sempre. Alguém já viu isso em casa? Alguém já viveu isso? Quem nunca? Gente, e quando nós fizemos isso, nós não optamos por liberdade, nós optamos pela morte. Porque desconectar-se da fonte de vida é optar pela ausência de vida. A boa notícia é que Deus não nos abandona nessa miséria, nesse caos, nessa catástrofe. E esse terceiro símbolo, essa seta para frente, ela fala a respeito de um povo que Deus escolheu para que desse povo surgisse a esperança para mim e para você, para nos reconectar ao Pai. Esse povo é o povo de Israel, que surge a partir de um homem chamado Abraão. E esse povo, olha, é uma seta para frente, porque aponta para cruz. Esse povo, ele vive uma vida que deve mapear, que deve apontar para aquele que viria. Jesus. Jesus vem. Jesus vem porque Deus é um Pai presente. Eu não sei qual é a imagem que você tem quando você pensa em Jesus, mas eu quero que você pense também a partir dessa perspectiva. Jesus é a possibilidade de você ter um Deus Pai presente. Jesus é a única possibilidade disso acontecer, de você ter um Pai presente. No Evangelho de Mateus, nesse Evangelho que a gente está olhando hoje, Jesus, é só nesse Evangelho que Jesus é chamado de Emanuel. Quem lembra o que significa Emanuel? Deus conosco, ou Deus presente. Deus presente. No Evangelho de Mateus, no finalzinho do Evangelho de Mateus, depois que Jesus ressuscita, ele não sobe aos céus, ele não ascende aos céus. Mas ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Porque em Jesus, Deus é um Pai presente. O evangelista Mateus quer dizer para mim e para você: esse Deus revelado em Jesus, ele não é distante, ele não é ausente, ele não aparece vez ou outra, ele é um Pai presente, amorosa e graciosamente presente. E a partir dessa realidade, em posse dessa convicção, esse outro símbolo de diagrama, essa outra seta virada para lá, é a missão da igreja. Somos nós, discípulos de Jesus, que devemos viver
conscientes, convictos dessa paternidade. Dessa paternidade. Gente, quando eu sou convicto dessa paternidade, e eu sei que o meu irmãozinho aqui pisou na bola e precisa de uma correção, precisa de uma ajuda, precisa de um abraço. E essa pessoa diz para mim, não, mas Carlos, eu fiz algo muito errado. E eu vou dizer, não, você não conhece o nosso pai? O nosso pai perdoa. Ele é abundantemente amoroso. Ele é gracioso, vai ficar tudo bem. Por causa de Jesus, por causa desse Deus presente, encarnado, que viveu entre nós, morreu, ressuscitou 3 dias depois, por causa de Cristo, tudo vai ficar bem. Até esse último símbolo, essa seta virada para baixo de novo, até que ele venha. Até que fique tudo bem. Até que Jesus volte e que nós vivamos em perfeita harmonia, em perfeita família, por toda a eternidade. Mas até lá, eu convido você nessa manhã a começar a repensar a questão da paternidade de Deus e desse Deus ser um Pai presente. Um Pai presente, que gera em mim e em você identidade de filhos, que gera em mim e em você consciência da família e que gera em nós confiança na presença. Confiança. Você pode se jogar. Não sei se vai ficar tudo bem, Carlos, se eu contar isso que eu fiz no verão passado. Se eu contar para o meu marido, se eu contar para minha esposa, se eu fizer isso, eu não sei se vai ficar tudo bem. Gente, filhos, filhas, se joguem nos braços do Pai. O Pai vai cuidar. Ele provou ser presente e ser digno de toda a nossa confiança. O reformador João Calvino viveu no século XVI e muita da nossa teologia, nós somos uma igreja presbiteriana de teologia reformada, muito da nossa teologia tem a ver com a sistematização que esse homem fez. João Calvino diz, olha só, chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus. Só Jesus chama Deus de Pai. Quando você chama Deus de Pai, você está orando em nome de Jesus, porque você está lembrando Deus Pai de que aquela maneira de orar é a maneira do Filho perfeito. E você está orando em nome de Jesus, porque é Jesus que tem crédito com o Pai, certo? Quem aqui chegou nessa manhã aqui sem pecar nenhuma vez? Sem ter nenhum pensamento intrusivo, maligno, de querer matar alguém no trânsito, de querer matar uma pessoa, de querer esganar alguém, de não perdoar. Quem aqui chegou limpo, ileso de pecado aqui nessa manhã? Todos nós somos falhos, somos pecadores, somos filhos desobedientes. Mesmo assim, o Pai nos ama. E a partir de Cristo, o Filho perfeito, que disse sim ao Pai, nós podemos orar. Nós podemos nos achegar ao Pai. Por isso que quando você ora, mesmo depois de ter enfiado os pés pelas mãos, enfiado os pés na jaca, você fala assim, Deus me perdoa, em nome de Jesus, me perdoa. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. É porque ele tem crédito. Este filho tem crédito. Chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus. E ele continua. Olha só. Pela grande doçura de seu nome, nosso Pai nos livra de toda desconfiança. Você está um pouco desconfiado desse Deus Pai? Você está um pouquinho desconfiado desse Deus presente, desse Deus que gera em você identidade de filho, desse Deus que gera em você consciência da família, desse Deus que gera, desse Pai que gera em você confiança da presença? Você está desconfiado? Faz sentido você estar desconfiado. Eu não sei a história que você viveu. Eu não sei como é que foi seu ambiente familiar com o seu pai terreno e também até aqui o seu relacionamento com Deus mesmo como pai. Eu não sei. O que eu sei é que pela grande doçura do nome de Jesus, nosso Pai nos livra de toda desconfiança. Esteja certo e seguro de que quando você se jogar das caixas, o seu Pai vai te segurar firmemente, firme, não é um abraço solto não, ufa, quase caiu filhão, não, firmemente, você está seguro, plenamente seguro nos braços
do Pai. O nosso Deus é Pai e é um Pai presente. Você pode se jogar de onde for, confiante de que por causa de Jesus, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Ah, Carlos, eu não consigo. Eu consigo entender que Deus é o provedor, eu consigo entender que Deus é o criador de todas as coisas, eu acredito que Ele criou todas as coisas, ok, mas chamar Deus de Pai é muito para mim. Eu imagino. E se for difícil para você, essa manhã não foi colocada na história por acaso. Você poderia estar em milhares de lugares no mundo hoje. Você poderia estar na sua casa dormindo um pouquinho mais. Você poderia estar na casa de um amigo. Você poderia estar viajando no litoral, porque hoje dava. Você poderia estar passeando num parque, lagarteando lindamente hoje. Mas Deus marcou na agenda da sua história trazer você hoje aqui nessa manhã. E eu creio que quem nos ajunta não é a nossa vontade, é o próprio Pai. E se você está aqui nessa manhã, Deus quer ressignificar a paternidade dele para você. Se você quiser orar e falar assim, não, mas eu não acredito, você, Deus, você me deixou sozinha naquele quarto, você não cuidou de mim, quando eu mais precisava, você não estava lá. Se essa é a sua história, Deus está aqui como um Pai paciente e presente para ouvir tudo o que você tem a dizer e curar o seu coração, curar a sua alma. Porque Jesus é o Evangelho, e a palavra Evangelho significa boas notícias. E a boa notícia de hoje é que vocês têm um Pai presente. O que a gente pode levar para casa, para a gente pensar neste domingo e durante essa semana? Queria convidar você a pensar comigo em algumas coisas e pedir para Deus fazer um milagre na sua vida nessa manhã. Porque isso não tem a ver com informação, gente. Não tem a ver com informação. Você poderia ler um bom livro sobre paternidade e entender o que Deus fez ou está fazendo na sua vida. Mas isso tem a ver com o que o Espírito Santo está fazendo milagrosamente em você. Tem a ver com o que o Espírito Santo vai fazer na vida dos seus filhos, a partir de uma nova compreensão que você vai ter da paternidade de Deus. O que a gente pode levar para casa? Deus é Pai e você é filho amado, filha amada. Não abra mão da sua verdadeira identidade. Imagine que você conhece, às vezes a gente vê em histórias assim reais, às vezes fictícias, histórias fortes, onde alguém descobre a respeito da paternidade já com uma idade avançada, já tendo vivido boa parte da sua vida. Imagina que hoje você chega aqui nessa manhã e a informação lá a respeito de paternidade está em branco. Está em branco para você. Você não sabe o que colocar ali. Não faz sentido para você colocar nenhum nome ali. Nessa manhã, eu quero que você pense na sua verdadeira identidade. A sua verdadeira identidade não é de escravo. Você não é escravo. Deus não quer um escravo. Deus não quer um escravo para você não ter um relacionamento com Ele, e você fazer tudo o que Ele manda, mas assim, não pisa aqui no tapete, não entra na sala, fica lá fora, você não entra aqui. Não, Deus não quer um servo assim. Deus quer um filho, porque Deus quer colocar você ao redor da mesa e te chamar pelo nome, e chamar você pelo nome. Quando Jesus é batizado, do que aquela voz que vem do céu fala o que para Jesus? Meu servo perfeito, você que me obedecerá, perfeitamente diferente dos outros. É isso que a voz fala? Filho amado. Essa é a minha identidade, essa é a sua identidade. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Isso não tem nada a ver com o que você faz. Ah, Carlos, mas eu sou muito pecador, eu faço tanta coisa errada, você nem tem noção. Pode ser. A paternidade de Deus não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o amor do Pai a partir de Jesus derramado na sua vida e que pode transformar completamente a sua história. Segunda coisa,
Deus é Pai e nos insere em sua grande família para aprendermos a viver sob os ritmos do seu amor. Você quer aprender a viver a respeito dessa paternidade, dentro dos ritmos dessa paternidade perfeita desse Pai presente? Faça parte de uma comunidade cristã. Não abra mão disso. Não abra mão de domingo após domingo estar sendo moldada pela história que Deus conta a seu respeito. A cultura vai dizer para você, não, ok, faça parte de uma igreja, mas apareça lá semestralmente, está tudo bem. Você tem outros compromissos. Esse Pai é nosso. E nós só somos o que somos quando somos todos nós. Quando estamos juntos aqui. Tem aquela brincadeira, né, que se faz muito com criança na escola bíblica ali. Dá um papelzinho para a criança e fala assim para ela, desenha uma igreja. Aí ela vai lá e desenha uma igrejinha com uma cruz em cima e tal. Aí a professora vem e fala assim, não, isso aqui não é uma igreja é você. Né? Aí tem um espelhinho dentro e essa aqui é a igreja. É verdade, mas é parte da verdade. Eu sozinho não sou igreja. Eu sou a igreja quando eu olho aqui no espelho e tem vocês aqui. Nós somos a igreja. Por quê? Por causa dessa consciência da família. Esse Pai presente gera em mim e em você consciência da família. Se você está aqui pela primeira vez, volte quando você quiser. Fique à vontade para você escolher essa comunidade como sendo a sua comunidade de fé. Se você for para uma outra comunidade de fé, faça isso. Mas não deixe de fazer parte de uma igreja, num contexto onde o evangelho é compartilhado domingo após domingo, porque esse é um ambiente de cura, onde a paternidade de Deus se revela. E por último, Deus é um Pai totalmente digno de confiança. Totalmente digno de confiança. Ele não vai esquecer da data do seu aniversário. Ele não vai esquecer que hoje é o dia da sua formatura. Ele não vai te esquecer no colégio e deixar você esperando horas e horas lá. Ele nunca vai decepcionar você, porque Ele é um Pai digno de confiança. Mas como é que eu sei disso, Carlos? Quem garante que Deus é um Pai digno de confiança? Ele enviou o Filho dele para ser esmagado na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Ele enviou o Filho amado dele, em quem ele tem prazer, para ser exposto à ridicularidade naquele ambiente, para que nessa manhã você não tivesse dúvida. O meu Pai é um Pai presente. Meu Pai não é um Pai distante. Ele é totalmente digno de confiança. Ao morrer na cruz, Jesus demonstrou que a presença amorosa de Deus, Pai, não tem limites. Que dificuldade você tem para trazer hoje, para contar para o seu Pai? O Pai presente está lá. Deus presente está lá. Que fendas, que escuridões da sua alma fazem tanto mal para você, que lembram você de coisas terríveis, que você não tem coragem de mencionar para ninguém. Conta isso para Deus. Abre o seu coração diante de Deus. Deus está lá. Deus sempre esteve lá. Deus é um Pai presente. E Jesus, ao morrer na cruz, demonstrou que essa presença amorosa não tem limites. Deus é Pai. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque nós podemos chamar você de Pai. Obrigado porque, apesar do seu poder, da sua glória, da sua imensurável grandeza, o Senhor se agacha, olha dos nossos olhos e nos chama de filhos e filhas. Obrigado, Deus. Deus, nesta manhã eu oro
para que o Senhor gere cura em nossos corações e mentes. Sem sombra de dúvidas, este é um tema de dor para muitos de nós. Mas eu gostaria de pedir, Espírito Santo, gentilmente, transforma-nos nesta manhã. Dá-nos, Senhor, essa identidade de filhos, essa consciência da família e essa confiança inegociável na sua presença. Por favor, Pai, troca a dor por alegria, troca a ausência por presença. Faz isso, Deus, por favor, em nome, por amor de Jesus.